Vamos começar? Com a permissão da senhora doutora Manuela Mendes, diretora da maternidade, eu gostaria de dar início a este webinar. Prezados internautas, colegas, boa tarde. Eu chamo-me Paulo Campos, sou médico, especialista em ginecologia e obstetrícia e docente sénior da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Para mim é um privilégio enorme estar aqui para moderar este primeiro ciclo de webinars em 2022, atividade que se passou a considerar uma estratégia científica de grande relevância para a formação académica e profissional, nesta era de autocuidados, de autoformação e também de distanciamento. Quero, portanto, agradecer do convite que a Direção de Pós-Graduação da Maternidade do CRECPI me fez e pela honra de estar presente conosco a senhora professora doutora Manuela Mendes, diretora-geral da Maternidade do CRECPI. Posso garantir-vos que este painel terá proletores de elevada experiência profissional, sendo dois de nacionalidade angolana e uma portuguesa, que passarei a citar e cujas intervenções terão a mesma sequência. A primeira preletora é a doutora Margarida Ranco Franco, angolana, médica, especialista em ginecologia e obstetrícia e docente de formação pós-graduada do Departamento Pedagógico da Maternidade do CRECPI, a quem eu quero cumprimentar. Boa tarde, doutora Margarida. A seguir tomará a palavra o professor doutor Fouquet Couta, médico de nacionalidade angolana, especialista em ginecologia e obstetrícia e formador de pós-graduação do Departamento Pedagógico da Maternidade do CRECPI. Boa tarde, doutor Fouquet. Muito boa tarde, professor Carlos. Por último, e não é menos importante, a palavra pertencerá à doutora Mariana Moraes, médica de nacionalidade portuguesa, especialista em ginecologia e obstetrícia. Prezados colegas, temos previsão de 90 minutos de atividade, pelo que eu gostaria de dar a cada preletor 20 minutos, sobrando depois algum tempo para perguntas e respostas, enfim, para debate e troca de experiências. Este primeiro ciclo de webinars de 2022 vai debruçar-se sobre um tema de grande impacto social. Na verdade, como terão ocasião de escutar, a hemorragia pós-parto é uma emergência obstétrica. É uma das 5 principais causas de mortalidade materna, tanto em países de alta como de baixa renda per capita, ressalvando-se o facto de o risco absoluto de morte por hemorragia pós-parto ser muito menor em países de alta renda. Portanto, o reconhecimento oportuno, os recursos adequados e a resposta adequada são fundamentais para prevenir a morte. No nosso país, nos nossos países da África, o reconhecimento desta condição tem sido oportuna, mas são os recursos adequados que mais dificultam a prevenção da morte materna, que é o nosso maior tendão daqueles. Posto isto, eu gostaria então de dar a palavra à doutora Margarida Ranco Franco para a sua apresentação. Boa tarde, doutora. Boa tarde, estimado professor Paulo Campos, digníssimo moderador desse webinar, primeiro ciclo de 2022. Quero também cumprimentar os digníssimos preletores, convidados, o doutor Fouquet Couta e a digníssima doutora Mariana Moraes. Boa tarde. Quero também cumprimentar a nossa digníssima diretora da maternidade do CRECPI, professora Manuela Mendes. Boa tarde. Quero cumprimentar todos os internautas que estiverem conectados a esse webinar, todos os profissionais da saúde. Então,
pretendemos, o tema já foi introduzido pelo professor Dr. Campos, que é hemorragia pós-parto. Pretendemos engajar todos os profissionais de saúde, e não só, todos que estão em formação, para as melhores práticas de abordagem de hemorragia pós-parto, e também pretendemos divulgar as práticas e condutas atuais na abordagem de hemorragia pós-parto. Nós iremos nos debruçar desses pontos, que já estão a ser revelados, né? Desde a introdução, conceitos, até ao manuseio da hemorragia pós-parto. A hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna a nível mundial. Estima-se que cerca de 140 mil mulheres morrem anualmente por hemorragia pós-parto. E, como definição mundialmente aceita, ela é a perda hemática de mais de 500 mililitros de sangue no período de 24 horas após o parto, capaz de causar instabilidade hemodinâmica. A via de parto pode definir a perda, considerando que o parto vaginal pode definir a perda em 500 ml e considerar-se hemorragia pós-parto, mas se a via for cesariana, a perda é estimada de cerca de 1.000 mililitros de sangue, e assim estaremos em presença de uma hemorragia pós-parto. Ela é a principal causa de mortalidade materna em países de baixa renda, como é o nosso. Ele também é causa primária de 1/4 de todas as mortes maternas a nível mundial. A maioria das mortes de hemorragia pós-parto ocorrem nas primeiras 24 horas do pós-parto, e também elas são consideradas causas evitáveis quando com o uso de ultrassônicos profiláticos durante a terceira fase do parto e com uma gestão adequada e em tempo hábil da terceira fase do parto. A hemorragia pós-parto afeta em 2% de todos os partos e a atonia é a causa mais comum. Ela contribui também para a morbidade e a incapacidade prolongada da mulher e contribui também para os estados graves de choque e de disfunção orgânica. Na nossa maternidade do Caçapanhê, nós temos alguns dados que concorrem para a hemorragia pós-parto, como o aumento do número de partos que foi registrado de 2020 a 2021, em cerca de 23%. Tivemos também o aumento do número de cesarianas, e temos atualmente a taxa de cesarianas de 36%. Total de hemorragia pós-parto registrada em 2021 na maternidade do Caçapanhê foi de 1.558 casos, que prefazem 4,5% de todos os partos. E tivemos a atonia uterina em 1.083 casos, correspondendo a 69% de casos. Tivemos como a causa de ruptura uterina que corresponde ao UTI de trauma em 17%. Portanto, são 276 casos, 17% de todas as hemorragias. As hemorragias pós-parto da nossa maternidade, ela constitui a segunda causa de morte das causas indiretas, das causas diretas, aliás, e, considerando a atonia, nós registramos em 2020 8% de todas as mortes e com um acréscimo, um incremento para 16% em 2021 de causas de morte por atonia. Essas pacientes que terminaram em morte foram todas, na maior parte das vezes, recebidas das maternidades periféricas, dos domicílios, em 68%, e as mortes foram de responsabilidade institucional em 93% dos casos. E considerando também como dados da maternidade, na abordagem da hemorragia pós-parto, nós tivemos histerectomias obstétricas em 2021, cerca de 777 casos, tivemos 79 laqueações hipogástricas, e tivemos também cirurgias de bilinche, numa casuística de 2020 a 2021, 45 casos.
Nós tivemos também tamponamentos abdominais como cirurgia de reparação de danos em 79%, em 69 casos no ano de 2021. Acerca do fator de risco, a maior parte dos casos de hemorragia pós-parto, como é sabido, não apresentam fatores de risco identificados. Entretanto, no nosso meio, nós temos a registrar alguns fatores que são frequentes, como a multiparidade, a pré-eclâmpsia, o desprendimento prematuro da placenta normalmente inserida, parto prolongado, ruptura prematura de membranas prolongada, corioamniotite, anemias pré-existentes, entre outras. Mas considera-se que a multiparidade e a gestação múltipla são fatores que levam a grande risco de hemorragia pós-parto. Existem outros fatores, mas que no nosso meio não representam, não têm representação muito significativa, mas que convém passar. Em relação às causas que são associadas, são descritas como causas associadas aos desfechos adversos maternos em pacientes com hemorragia pós-parto, divididas no período anteparto, parto e pós-parto, nós nos identificamos aqui no nosso meio com as dificuldades do acesso ao pré-natal, isso registra-se muitas vezes no nosso país. Também registramos abordagens inadequadas nas pacientes, mesmo já nas consultas de pré-natal, abordagem inadequada das pacientes com anemia e com a doença hipertensiva da gravidez. Também existe um subestimado dos riscos da mulher na consulta pré-natal, e isso origina que muitas vezes essas mulheres não são atendidas atempadamente em relação ao risco que apresentam. Nos partos, os fatores que mais associam e que eles identificam ao nosso meio, os chamados partos prolongados e também aqueles partos em ambientes com estruturas de fluxos assistenciais inadequadas, como é o nosso caso, aqueles partos que são realizados no domicílio ou que são realizados numa maternidade periférica, mas que apresenta debilidades na sua assistência ao parto. E no pós-parto nós temos a realçar a ausência do monitoramento materno adequado no pós-parto. Nós temos também a realçar a falta de avaliação dos sinais da hemorragia pós-parto e também das ações imediatas que devem ser tomadas logo que iniciamos a hemorragia pós-parto. Esses são os fatores que mais nos identificam. Temos notado na nossa maternidade, não temos registrado a falha do urotónico, principalmente da oxitocina, portanto, esse fator para nós não se põe. E em relação à falta do envolvimento dos familiares na vigilância ao parto, é realçar que é um fator que já esteve em experiência a ser explorado aqui na nossa maternidade, mas que pelo evento do Covid foi temporariamente suspenso, mas acreditamos que seja de grande valia a presença do familiar junto da mulher para ajudar a identificar os sinais de hemorragia pós-parto. A hemorragia pós-parto pode ser precoce ou tardia em função do aumento da ocorrência. As primeiras 24 horas ela é primária e depois das 24 horas, 6 semanas, ela já é secundária. Falando da prevenção, faz parte do nosso protocolo aqui da nossa maternidade e também faz parte de uma recomendação do OMS, uma forte recomendação do OMS, com evidências da qualidade moderada, o manuseio ativo do terceiro período do parto, enfatizando o uso da oxitocina como droga de eleição e de primeira linha. Assim é que o uso da oxitocina no pós-parto reduz aproximadamente 50% dos riscos, 50% do risco da hemorragia pós-parto por atonia. Então, recomenda-se o uso da oxitocina, recomenda-se o clampeamento oportuno do cordão umbilical, oportuno considerando as condições do recém-nascido, em um tempo que pode ir de 1 a 3 minutos. E recomenda-se também a tração controlada do cordão umbilical e principalmente a vigilância
incluindo a massagem uterina, após a ditadura, nas 2 horas que se seguem ao parto e que deve ser feita de 15 em 15 minutos. Falando da etiologia, é falar dos 4 T's, portanto, os T's do tônus, da trauma, do tecido, da trombina. A tonia, é claro que corresponde à maior parte, a maior frequência, 70% das hemorragias são devidas à tonia uterina. Nós tivemos na nossa casuística, na nossa maternidade, no ano 2021, 69,5% de casos de atonia, portanto, nós estamos longe dessa realidade. Em relação ao trauma, de realçar a ruptura uterina, que no nosso meio nós tivemos 17,7% de hemorragias por ruptura uterina. As trombinas são causas raras e que no nosso meio consideramos as adquiridas, que são associadas com as pré-eclâmpsias, com as sepses e outras situações. A estimativa de perdas. A estimativa de perdas realmente não existe nenhuma técnica que seja mais eficaz para estimar as perdas sanguíneas da mulher. E são recomendadas a estimativa visual e estimativas clínicas. A visual ela é simples e rápida, mas ela é muito subjetiva porque subestima as perdas sanguíneas. A estimativa clínica utilizam sinais clínicos que ocorrem após perdas volumosas de sangue. Então, mas mesmo assim, recomenda-se o uso do índice de choque. O índice de choque é a relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Se ela for superior ou igual a 0,9, já nos sugere que é um choque grave e que exige uma transfusão massiva. Dizer que na nossa maternidade nós temos, essa é uma maternidade escola, e que nós temos insistido muito no currículo dos nossos internos a essa matéria sobre o choque e sobre a avaliação do choque, o manuseio, a reposição. Então, essa é uma matéria que está sendo ministrada de modo a adaptar os internos, os futuros especialistas para o manuseio adequado do choque. Então, aqui algumas apresentações da estimativa visual. As compressas, quando pode-se fazer a estimativa das perdas em função do grau como se diz? Em função do quanto é que as compressas estão embebidas em sangue. Então, e também temos os coletores que se utilizam em marquesas que dão também uma ideia aproximada da perda de sangue. Os coletores graduados, as cuvetes, também são utilizados, assim como as balanças para se fazer a pesagem das compressas ensanguentadas. A classificação do basquete também é uma classificação que é utilizada para avaliação clínica da perda sanguínea, em que se utiliza vários itens entre a estimativa da perda sanguínea, se utiliza o item nível de consciência, a perfusão, o pulso, a pressão arterial sistólica, e com esses itens o choque é classificado entre o compensado e até o choque grave. E nos permite a tomada de conduta adequada em relação a esse choque. Eu quero agradecer ao senhor moderador, professor Dr. Campos, e passo a palavra para o Dr. Campos. Muito obrigado. Nós agradecemos à doutora Margarida esta brilhante apresentação. De facto, tem um poder de síntese bastante compreensível, não é? E iria então passar de seguida, é claro, ainda tinha 5 minutos de sobra, tá? tinha aqui 5 minutos de sobra, mas pronto, vamos passar então para a professora Fouquet, para, digamos, a apresentação subsequente, e tem a palavra, por favor. Deixa aqui depois.
Muito boa tarde, professor Campos. E gostaria de aproveitar esta oportunidade para saudar a professora Manuela Mendes, diretora-geral da maternidade, mentora deste projeto, a professora Antônia Sampaio, diretora pedagógica e científica. Não deixaria de saudar calorosamente a doutora Mariana Moraes por juntar-se a nós neste evento e saúdo os profissionais da maternidade do Crescepaí e a todos que não medem esforços na causa da saúde da mulher. Uma vez identificado o problema da hemorragia pós-parto, coloca-se em ação, portanto, a necessidade de chamar ajuda. O profissional que estiver envolvido no atendimento da paciente com hemorragia pós-parto tem a obrigação de pedir ajuda. E deve fazê-lo de forma clara, fazendo entender o diagnóstico do problema. Esta equipa deverá ser uma equipa multidisciplinar e deve manter uma comunicação contínua com a paciente no sentido de avaliar o estado de consciência da paciente. O propósito da equipa multidisciplinar constituído será no sentido de tomar as medidas gerais que consistirão na cateterização venosa periférica, esvaziamento vesical, massageamento uterino transabdominal contínuo com recurso à manobra de Hamilton e o início imediato da administração de fármacos uterotônicos. Estamos a referir-nos à necessidade de tomada de medida urgente logo após a identificação do problema e a tomada das medidas gerais, uma vez que constitui um momento considerado como a hora de ouro, que se perdido este período de tempo, então esvaziamos todas as medidas necessárias, a eficácia das medidas necessárias a adotarmos em relação à hemorragia pós-parto. Dizer que esta hora de ouro permite a tomada de medidas ou ações rápidas e oportunas com o propósito de evitar aquilo que chamamos a tríada letal de hemorragia pós-parto, constituída, portanto, pela acidose, coagulopatia e hipotermia, na medida em que, quanto mais avança o tempo, diminui, portanto, a taxa de sobrevida da paciente. Há uma sequência a adotar em relação às medidas a tomar no manuseio da paciente, dentre elas a necessidade de cateterização venosa periférica ou profunda, central no caso, oferecer oxigênio com propósito de minimizar a hipóxia na paciente, a algaliação vesical, não apenas com o propósito de controlar a diurese, mas também com o intuito de ajudar, contribuir, portanto, para a involução uterina e, ao mesmo tempo, permite controlar o grau de estabilidade hídrica da paciente. Depois dessas medidas todas, haverá necessidade de iniciarmos o tratamento. O tratamento versa duas linhas fundamentais: o tratamento farmacológico e o tratamento invasivo. Para subdividir o tratamento invasivo em tratamento invasivo não cirúrgico e o cirúrgico. Enquanto forem tomadas as medidas terapêuticas farmacológicas, haverá necessidade de manter a compressão bimanual, portanto, do útero, de maneira a permitir a eficácia, portanto, das outras medidas que forem tomadas. No entanto, nós administramos uterotônicos, administramos derivados de ergometrina em função do estado da paciente, porque este fármaco deve ser evitado nas situações de hipertensão arterial, e combina-se a esta medida a utilização de misoprostol. Em todo momento há a necessidade de administração de ácido tranexâmico devido da sua ação antifibrinolítico, permitindo, portanto, a diminuição, a minimização, portanto, das perdas hematológicas. A oxitocina
é administrada 5 unidades por via endovenosa lenta, mais ou menos por ali 3 minutos, adicionando-se a esta primeira medida 20 a 40 unidades internacionais de oxitocina diluídos em solução salina, numa velocidade de 250 mililitros por hora. A manutenção será feita com a administração de 20 a 40 unidades internacionais, com a velocidade de 125 mililitros por hora, por um período de 4 horas. Há que avaliar a necessidade de manter a administração de oxitocina em infusão salina, se tratar, portanto, de uma situação de atonia importante. Os efeitos adversos da oxitocina são a hipotensão. Além da oxitocina, recomenda-se a administração de ergometrina. A sua dosagem é de 0,2 mg, sendo repetido após 2 minutos. Os efeitos adversos conhecidos são a náuseas, vômitos, hipertensão e vasoconstrição periférica, razão pela qual não é recomendável nas situações de pacientes com hipertensão, sendo isto, portanto, uma das contraindicações. Deve ser evitado igualmente em pacientes com pré-eclâmpsia, doença vascular oclusiva, nas situações de sepsis e pacientes com hipersensibilidade no uso de antirretrovirais. O misoprostol é recomendada a administração até 800 microgramas por via sublingual. Tem como efeitos adversos a náusea, vômitos, diarreia, febre, tremor e broncoespasmo. Está contraindicado nas situações de doença cerebral, bem como nas doenças coronárias. Mas é um fármaco eficaz no controle, portanto, da hemorragia pós-parto, sobretudo causada pela atonia uterina. O ácido tranexâmico, como dissemos, tem um importante efeito antifibrinolítico, é administrado em dose de 1 grama endovenoso lento durante o intervalo de 10 minutos. Deve ser repetida a segunda dose se houver persistência do sangramento 30 minutos após a administração da primeira dose, ou deve ser reiniciada se 24 horas depois da administração da primeira dose ainda ocorrer o sangramento. Os efeitos adversos do ácido tranexâmico são as náuseas, vômito e hipotensão, bem como alterações visuais e outros. Além das medidas farmacológicas, nós temos as medidas invasivas não cirúrgicas. A manobra de Hamilton deve ser realizada desde o primeiro momento da identificação da hemorragia pós-parto, independentemente da causa, mas, sobretudo, se a causa for atonia uterina. E na atonia uterina, com o propósito de oferecer maior possibilidades de involução uterina e a formação do globo de segurança do pinar, adotam-se, digamos, outras medidas, tal como o tamponamento intrauterino. No tamponamento intrauterino, podem ser utilizados equipamentos como o balão de Bakri, é um dos dispositivos eficazes para manter, portanto, a expansão da cavidade uterina, permitindo, portanto, um tônus muscular e, em consequência disso, prevenir a hemorragia devido ao tamponamento que faz, que o balão de Bakri realiza sobre a zona da cicatriz, portanto, do descolamento da placenta, ou da ferida placentária. Outros equipamentos que utilizam são a sonda de Sengstaken-Blackmore. Também existem medidas adaptativas, tal como a utilização de sonda de Foley, o preservativo insuflado com soro fisiológico, a luva também insuflada, digamos, com soro fisiológico, e pode-se realizar o tamponamento compressivo da cavidade uterina com a utilização, portanto, de compressas estéreis. Com o propósito de preservar órgãos-alvos, tal como o cérebro, o coração e os rins, há necessidade de manter o retorno venoso central. E a utilização de traje anti-choque não pneumático ajuda bastante em manter
viável os órgãos e diminuir, digamos assim, a falência dos órgãos vitais. É contraindicado em situações tal como na gravidez com feto vivo e viável, nas doenças cardíacas graves, nas doenças respiratórias graves, na hipertensão pulmonar, bem como nas situações de lesão supradiafragmática. Além destas, existem outras medidas para o manuseio cirúrgico. Quando se trata da retenção de tecidos, sobretudo numa situação de retenção da placenta, recomenda-se a remoção manual da placenta e se houver material dentário, procede, portanto, a curetagem uterina e também nas situações de trauma em que envolve, portanto, a inversão uterina, recorre-se a manobra de taxe com a administração de anestésico ou fármaco relaxante para fazer, portanto, a reposição do útero em sua posição normal, mantendo o punho fechado dentro da cavidade uterina, administrando fármacos uterotônicos e, associado a esta medida, o massageamento, portanto, do fundo uterino. Nas situações em que há trauma com lacerações do canal de parto, procede-se à correção mediante a sutura com técnicas eficazes. Outras medidas cirúrgicas invasivas consistem na realização de suturas compressivas. A mais comum entre nós são as suturas de Bellins, que se mostraram a nível da nossa maternidade como sendo importantes para a preservação do útero, sendo, neste caso, uma das medidas conservadoras nos casos de atonia uterina. A literatura recomenda outras medidas, outros manuseios, digamos, de sutura compressiva, como de Shaw e de Hyman, mas que no nosso meio não são muito utilizadas. A laqueação vascular é outra medida que permite, portanto, reduzir o fluxo sanguíneo no útero para minimizar as perdas. Neste caso, procede-se, portanto, das artérias uterinas e das artérias ovarianas, bem como a laqueação hipogástrica, que se mostraram ou têm se mostrado eficazes na nossa maternidade. Recorrendo a essas medidas todas e não havendo sucesso, há uma medida radical, mas que previne a vida da paciente, que é a histerectomia. Esta é a medida última que deve ser realizada quando esgotada todas as possibilidades do manuseio, tanto da hemorragia pós-parto. Em suma, são estes aspectos que eu gostava de apresentar e trazer como contributo para o nosso webinar. E, para o efeito, gostava que o nosso moderador retomasse a palavra. Muito obrigado. Eu é que agradeço realmente esta magnífica apresentação e eu iria de seguida passar a nossa convidada de honra, na verdade, a doutora Mariana Moraes, para a sua apresentação logo de seguida. Faz favor. Olá, muito boa tarde, espero que me estejam a ouvir bem. É também um prazer imenso poder estar aqui hoje com vocês. Já transmiti há bocado ao professor Paulo Campos. Tenho imensa pena de não poder estar presente em Luanda, mas quem sabe um dia me possam convidar e estarei aí com vocês a partilhar a minha experiência, que certamente é inferior à vossa, mas eu acho que vai completar aqui um pouco as duas apresentações que foram excelentes apresentações. E espero depois também, no final, se houver questões, estarei ao vosso dispor para responder. Como disse o professor Paulo Campos e os colegas, realmente a hemorragia pós-parto é um tema muito importante para nós médicos obstetras. Sei também que há muitos internos presentes hoje nesta sessão e esta sessão é essencialmente para vocês, porque eu já pude acompanhar os vossos números, portanto mais de 30 mil partos por ano
realmente devem ter uma experiência muito grande no manuseio da hemorragia pós-parto e devem saber tão bem tratá-la como ninguém. Portanto, relembrar então que a hemorragia pós-parto é uma emergência obstétrica. Nós, na realidade, na obstetrícia não temos assim tantas quanto isso, mas quando temos, elas podem ser fatais. E por isso é que a palavra emergência faz-nos soar todos os alarmes. Portanto, quando nós temos uma mulher que acabou de ter o seu filho e que está a sangrar ativamente, temos que atuar rapidamente, porque se nós não fizermos nada, aquela mulher pode mesmo morrer em poucos minutos ali à nossa frente. Portanto, em vez de tratar a hemorragia pós-parto, o ideal era prevenir a hemorragia pós-parto. Como disse a doutora Margarida, muitas vezes acontece sem a mulher apresentar qualquer fator de risco, mas nós podemos identificar, por vezes, mulheres que nos dizem: bem, esta grávida tem um maior risco de vir a ter uma hemorragia pós-parto. O que é que eu posso fazer, enquanto ela ainda não tem a criança, para evitar que esta hemorragia seja cataclísmica? E é isso que vamos falar um pouco. Eu vou aqui rapidamente relembrar a definição. E definições para a hemorragia pós-parto há muitas. Eu trouxe esta definição que a ACOG, a Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, reviu em 2017, que vem nos dizer que a hemorragia pós-parto, e aqui é independente da via de parto, deve ser considerada quando a perda de sangue total é superior a 1000, ou então quando a puérpera apresenta sinais ou sintomas de hipovolémia nas primeiras 24 horas. Portanto, não interessa só a quantidade, mas também é importante vermos a mulher que temos à nossa frente e se realmente ela só perdeu 500 ou 300 ou 400, mas se apresenta com sinais de taquicardia, hipotensão, mais uma vez os alarmes têm que soar e pensar: esta mulher pode estar a desencadear uma hemorragia pós-parto. E como vocês sabem, e muito bem, a hemorragia pós-parto não é assim tão rara quanto isso. Estima-se que entre 5% a 10% dos partos nós vamos nos deparar com uma hemorragia pós-parto e temos que saber de antemão como é que nós vamos atuar. Relembrando também a classificação, e eu aqui vou-me cingir essencialmente na atonia uterina, portanto, na hemorragia pós-parto primária, que acontece logo ali nas primeiras 24 horas pós-parto, e como eu estava a dizer, vou falar apenas da abordagem conservadora da atonia uterina. No final vou ter um caso clínico, que foi completamente inventado, mas podia ser qualquer uma mulher, uma das vossas mulheres que aparece na vossa maternidade. Portanto, a atonia uterina, sem dúvida, à cabeça como a principal causa de hemorragia pós-parto. É muito importante não nos esquecermos das outras causas, como as lacerações do canal de parto, as retenções de placenta, também são frequentes, mas não tão frequentes, e podem acontecer, e nós às vezes estamos ali a massajar o útero, e estamos a dar uterotónicos, e depois esquecemos de ver: mas será que lá ficou placenta? Será que lá ficou algum óvulo, algum resto? Será que a mulher não terá uma laceração lá para trás e eu não vi bem e estou para aqui a massajar e a dar oxitocina e misoprostol e não há meio da hemorragia parar? Basicamente não nos podemos esquecer que existem outras causas, mas a principal é a atonia e é isso que nos vamos debruçar então nos próximos slides. Como disse também a doutora Margarida, vou só rever rapidamente com vocês quais são os fatores de risco para a atonia. Portanto, idade materna avançada, grávidas com mais de 35 anos, cada vez mais frequentes, mulheres com mais de 4 partos, mulheres que já tenham tido uma história prévia de hemorragia pós-parto. E como é que nós sabemos isto? Às vezes as mulheres não sabem contar muito bem a história, mas se nós perguntarmos assim: então, a minha senhora, na última gravidez correu tudo bem? Houve algum problema? Ai, não houve problema nenhum, senhora doutora, mas eu acho que me lembro de ter feito sangue. No final do parto perdi muito sangue e até fiz sangue, fizeram-me transfusão de sangue. Isso aí realmente pode ser um sinal para relembrar. Pronto, ela pode ter tido uma hemorragia pós-parto na outra gravidez, no outro parto, e poderá vir a ter novamente neste.
Depois, trabalhos de parto prolongados, quando temos que utilizar fórceps ou ventosa, isto tudo são fatores de risco para haver uma atonia uterina após o parto. Estes consensos que eu vos trago aqui de 2017 são os consensos portugueses, que fazem aqui esta tabela, está muito interessante, revendo mais uma vez, como a doutora Margarida disse, os 4 T's que todos os internos têm que ter na cabeça. Portanto, quando uma mulher começa a sangrar, lembrar logo 4 T's, atonia, trauma, tecido, trombina, porquê que esta mulher está a sangrar? Relembrando mais uma vez à cabeça a atonia como sendo a principal causa da hemorragia pós-parto. E depois, mais uma vez, o que nós gostaríamos todos era não ter hemorragias pós-parto. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para prevenir a hemorragia pós-parto e então fazer também a gestão ativa da terceira fase do parto. Mas antes de chegar à terceira fase do parto, vamos perceber se aquela mulher tem ou não tem risco de vir a ter uma hemorragia pós-parto. Pensem comigo, se eu tenho uma mulher que já é o 6º filho, que diz tem anemia, tem uma barriga que parece que estão lá 2 em vez de 1. Esta mulher entra na maternidade, tem 5 centímetros. Eu penso assim, tem ou não tem fatores de risco para vir a ter uma hemorragia pós-parto? Muito bem, vou falar com a minha enfermeira, vou falar com o meu colega, com o chefe de equipa. Doutor, tenho aqui uma senhora que tem um risco de vir a ter uma hemorragia pós-parto. O que é que eu vou fazer? Vou preparar os profissionais que vão assistir àquele parto, dizer, atenção, preparem ali a ocitocina, preparem o misoprostol, pelo sim, pelo não, deem um toquezinho ao anestesista para estar de olho nesta mulher, não vá a coisa descambar. Portanto, avaliar os fatores de risco antes do parto é muito importante. Quando está depois do parto acontecer, vamos fazer uma tração controlada do cordão. Atenção aqui à clampagem tardia do cordão umbilical. Antigamente achava-se que se devia clampar o mais rapidamente possível. Hoje sabemos que, em termos de prevenção da hemorragia pós-parto, e não só, também para benefícios do bebê, deve ser realizado entre 1 a 3 minutos, se o bebê estiver bem, claro, após o nascimento. A massagem uterina pós-dequitadura, eu pus aqui com um cinzento, porque a verdade é que não há estudos que digam que vai prevenir a hemorragia pós-parto e pode causar desconforto materno. Quantos de nós não fazemos a tração controlada do cordão e depois estamos ali a apertar a barriga e a mulher, ai, está-me a doer, ai, está-me a doer. Pronto, a verdade é que sabemos que causa dor à mulher e em termos de prevenção não é assim tão eficaz como a tração controlada do cordão, como a clampagem tardia do cordão e como a utilização dos uterotónicos. Neste caso, a ocitocina. Todas as mulheres deveriam fazer ocitocina antes, ou imediatamente antes ou após a dequitadura. Todas as mulheres deveriam ter, idealmente, e nós em Portugal tentamos fazer isso, ter pelo menos uma veia canalizada para fazer a ocitocina pós-parto. No caso em que não é possível, podemos fazer a ocitocina através da via intramuscular, mas mais uma vez, preferencialmente endovenosa. É sempre importante ter uma via preparada para o que der e vier, como nós dizemos. Portanto, reconhecer precocemente uma hemorragia também é importante. Muitos de nós negligenciamos as perdas. Isso é normal. Essa perda de sangue é normal. E, entretanto, já mudámos 2 resguardos, já gastámos um pacote de compressas e a mulher ali continua a sangrar, porque a verdade é que a grávida, a puérpera, está preparada para perder sangue. Portanto, pode perder grandes quantidades de sangue sem ter grandes manifestações clínicas. O que é que eu quero dizer com isto? Como vocês veem aqui neste quadro, uma grávida poderá perder 900 mililitros, quase 1 litro de sangue, e estar assintomática. Ela só se apresenta taquicárdica, com taquipneia, com hipotensão, quando já está a perder na ordem dos 1.200, 1.500 mililitros. E só entra em choque quando tem perdas mesmo significativas, ou seja, quando perde mais do que 35% do seu volume. E nós não queremos que a mulher fique em choque. Há bocado falávamos que é muito importante aprendermos a lidar com a hemorragia pós-parto para evitar a morte materna.
mas eu não quero sequer chegar à morte materna, eu não quero que aquela mulher fique com anemia, a precisar de transfusão sanguínea, eu não quero que aquela mulher vá para os cuidados intensivos, eu quero que aquela mulher termine o seu parto e o seu recém-nascida possa acompanhar, ela possa dar de mamar e possa ir para casa passado 2 ou 3 dias. É muito importante nós sabermos reconhecer a hemorragia e perceber mais ou menos que quantidades de sangue é que aquela mulher está a perder. Os meus colegas já mostraram algumas formas de nós podermos identificar e pelo menos perceber qual é a quantidade real que aquela mulher está a perder. Isto é só uma imagem para termos mais ou menos uma ideia. Por exemplo, aqui em cima, as compressas cheias entre os 30 a 50, um penso cheio de um penso de pós-parto 300 mililitros, e quando as mulheres ficam com a cama toda suja de sangue, batas, tudo, já perdeu mais ou menos 1000 mililitros de sangue. E, portanto, eu trago-vos aqui este fluxograma que eu adaptei do Hospital de Cascais, onde tive a oportunidade de trabalhar durante 7 anos, que nos diz que, em termos de atonia uterina, o que é que nós vamos fazer? Massagem uterina bimanual, quando vimos que o útero começa a ficar mole, a descontrair, começamos a fazer os uterotónicos com ocitocina, com misoprostol, o sulprostol, nós não temos ergotamina, e depois o tamponamento uterino. Mas todas as mulheres, qualquer tipo de hemorragia pós-parto, têm as suas medidas gerais e a sua correção volémica e hemostática. O que é que eu quero dizer com isto? Uma mulher começa a sangrar e que nós apercebemos que aquilo não é uma hemorragia normal no pós-parto, devemos logo ver uma tensão, ver um pulso, ver o nível de oxigênio, pedir à enfermeira para cateterizar logo outra veia, não vai ser preciso administrar sangue ou mais soros, avisar a anestesia e o serviço de sangue a dizer: olha, tenho aqui uma senhora que está a perder um bocadinho, não sei no que é que isto vai dar, mas ando por aí, não sei se vou ter que ir com ela para o bloco, e a mesma coisa para o sangue: olha, não sei se vou precisar de sangue, entretanto a hemorragia continua, vou colher sangue para tipagem, hemograma, estudos da coagulação, algaleamos, promovemos o aquecimento. Depois aqui só uma atenção, eu não vos quero chatear muito, não sei se estou a ser muito maçadora, mas quando temos que repor os soros, nós achávamos anteriormente que quanto mais soros melhores, porque ela está a perder muito sangue. Hoje em dia sabemos que não é bem assim, temos que ter atenção na quantidade de soros que damos às senhoras, e aqui nós estamos a falar das soluções cristaloides, que é o mais utilizado, e provavelmente nós utilizamos mais em Portugal, e provavelmente vocês em Luanda também, que é o lactato, o Ringer, ou a solução polieletrolítica, como nós dizemos. No máximo devemos dar até 2 litros, para evitar outras complicações, e depois o sangue que for necessário. Qual é o meu objetivo quando eu tento compensar esta mulher? É que ela fique hemodinamicamente estável e que pare de sangrar. Portanto, para parar de sangrar, nós já vimos todas as medidas conservadoras, e vou voltar aqui atrás: massagem uterina, uterotónicos, tamponamento uterino. Por vezes há necessidade de passarmos para as medidas cirúrgicas, mas não é esse hoje o foco aqui da minha apresentação. E depois, lá está, dar o sangue que a senhora precisa eventualmente, ou corrigir com soros. Portanto, objetivamente, eu quero hemoglobinas superior a 5, a 7, peço desculpa, quero ter um débito urinário bom, que a mulher não entre em oligúria, e a pressão arterial sistólica acima de 80. E agora, penso que ainda tenho tempo, o professor Paulo Campos, vou então apresentar aqui um caso clínico que pode ser perfeitamente uma das mulheres que entre na vossa maternidade, e peço atenção aos internos que estejam a assistir. Portanto, vocês estão na admissão e chega-vos uma grávida com 36 anos, já teve 3 partos anteriores, ela diz que tem uma anemia ligeira, e vocês até vão ver no livro uma hemoglobina de 9,8, não é nada de especial. Então, principalmente as mulheres africanas têm alguma tendência um bocadinho maior a ter anemia, principalmente no 3º trimestre, 9,8. Ela já tem 41 semanas e aquele feto parece ter mais de 4 quilos. Entretanto, ela entra em trabalho de parto, um trabalho de parto arrastado, já está há 12 horas em trabalho de parto.
com tensões normais, frequências cardíacas normais e temperatura também normal. Portanto, é esta a situação que eu vos apresento. Posto isto, eu vou lançar a pergunta, vou logo dar a resposta. O que é que nós vamos fazer? A senhora já foi avaliada pela equipa médica à entrada, quando entrou na sala de partos. Não há qualquer preocupação com este parto. Portanto, fica o parto para as enfermeiras. Eu nem quero saber, a menos que seja preciso alguma coisa, não precisam de chamar o médico. 2. Bem, tem aqui alguns fatores de risco para a hemorragia pós-parto, mas como já é o quarto filho, vai correr tudo bem, certamente. 3. É necessária aqui uma atenção especial pelos fatores de risco. Se calhar é melhor avisar e preparar toda a equipa que tem um risco de hemorragia pós-parto e, pelo sim, pelo não, pedir à enfermeira para pôr lá a ocitocina e os comprimidinhos do misoprostol, pelo sim, pelo não, não vá a coisa dar ponto. Ou então, deixa lá nascer o bebê e depois logo se vê. Se houver perdas de sangue, chamam-me e eu vou logo lá tratar do assunto. Portanto, perante este caso, eu escolhi a opção número 3, portanto, vamos ter atenção aos fatores de risco e vamos nos preparar para uma eventual hemorragia pós-parto. Relembrar aqui, este caso em particular, ela tinha mais de 35 anos, já era o quarto filho, apresentava uma suspeita de macrosomia fetal e tinha um trabalho de parto prolongado. Entretanto, o parto foi avançando, o trabalho de parto foi avançando, tivemos que fazer uma ventosa, infelizmente houve uma laceração de grau 3, o bebê parece realmente grande, mas a senhora para já não tem grandes perdas. O que é que nós vamos fazer agora que o bebê nasceu? O bebê nasceu bem, portanto vamos cortar rapidamente o cordão e entregar o bebê à mãe para começar a amamentar. 2, devemos fazer a prevenção de hemorragia pós-parto com os uterotónicos, ocitocina ou misoprostol e fazer uma clampagem tardia do cordão. 3, não se prevê que ela perca muito sangue, como das outras vezes, e depois da quitadura, da placenta sair, pode ir para a enfermaria. 4, vamos suturar a laceração e esperar que a quitadura ocorra, podendo esperar até 1 hora depois do parto. O que é que acham que devemos selecionar aqui? Eu escolhi, devemos fazer a prevenção de hemorragia pós-parto com uterotónicos. Mais uma vez, todas as mulheres deveriam fazer esta profilaxia, independentemente do tipo de parto e do número de partos que já teve nos antecedentes, e clampagem tardia do cordão. Aqui a última é uma rasteira, porque idealmente a placenta deve sair até 30 minutos depois do parto e não 1 hora. Vamos continuar o nosso caso, portanto, o bebê nasceu, fizemos uma ventosa, até fizemos ocitocina, corrigimos as lacerações do canal de parto, a placenta saiu completa, mas ela continua a perder sangue. Eu já mudei aqui 2 resguardos e já gastei 10 compressas, pedi à enfermeira para me ver uma tensão e está com 156 e uma frequência cardíaca de 92. Portanto, o que é que nós vamos fazer perante isto? essas perdas são normais, também já fizemos a ocitocina, temos que esperar que faça o efeito da ocitocina. Apesar de estar a perder sangue, temos que esperar que aconteça alguma coisa. 2, fazemos tamponamento vaginal, ou seja, pomos compressas para dentro da vagina e daqui a 1 hora já vimos cá voltar a ver a senhora. 3, bem, já está hipotensa e taquicárdica, é melhor pedir já sangue. 4, aumentamos a perfusão da ocitocina, asseguramos o segundo acesso venoso, pedimos à enfermeira para dar então os soros cristalóides e fazemos uma massagem uterina vigorosa. Portanto, eu escolhi aqui a opção 4, relembrar que ela ainda não está hipotensa nem taquicárdica e também não vamos logo a correr pedir sangue, não sabemos se ela vai precisar, mas pelo menos não é o próximo passo. Portanto, o nosso próximo passo aumenta a perfusão da ocitocina, podemos fazer até 40 unidades,
é melhor pôr outro acesso, não vai ser preciso fazermos mais qualquer coisa, e aumentamos os soros e continuamos a massagem uterina. Portanto, como eu vos estava a dizer, ela gastou 10 compressas e mudámos 2 resguardos, portanto, mais ou menos estimo, porque às vezes os anestesistas gostam de perguntar, então, mas Mariana, diz lá quanto é que achas que ela já perdeu? Eu, olha, já mudei aqui 2 resguardos, já gastei 10 compressas, mais o que está para ali, mais ou menos uns 700. Pronto, só para eles terem ideia também do que é que está a acontecer. Bem, voltando ao nosso caso clínico, e prometo que estou quase a terminar o caso, ela até parece puérpera, melhorou um pouco das perdas, mas mesmo assim ainda tive que trocar mais 2 resguardos, ou seja, ela continuou a sangrar. E ela diz que está um bocadinho fraca e também está um pouco mal disposta. Pedi à enfermeira novamente para ver a tensão e está com 85/40, com uma frequência cardíaca de 115. Posto isto, o que é que nós devemos fazer nesta mulher? Fazemos misoprostol 400 sublingual, ou seja, 2 comprimidos sublingual, ou 800, ou seja, 4 comprimidos retais, colhe sangue e contactamos o serviço de sangue e a anestesia para eventual transfusão. Número 2, é normal ela estar cansada, então o parto foi tão difícil, teve ali horas e horas, fizemos uma ventosa, também perdeu um bocadinho de sangue, portanto é normal estar cansada. 3, é melhor ligar já para o bloco para fazermos uma esterectomia. 4, vamos fazer mais 2 litros de soro, para além do que ela já fez, e mais 40 unidades de ocitocina e mantemos a massagem uterina. Portanto, aqui a minha opção foi fazer o misoprostol, colher sangue e chamar ajuda diferenciada. Portanto, e termina assim o nosso caso. Após o misoprostol que nós pusemos retal, as perdas cessaram, passado algum tempo. As análises que nós, entretanto, pedimos mostraram uma hemoglobina 6,8, com umas plaquetas 101.000 e uma gasometria normal. Portanto, esta senhora acabou por fazer 2 unidades de sangue e ficou no serviço ainda mais umas horas a vigiar ativamente as perdas e sinais vitais, mas a verdade é que depois estabilizou, ficou bem e pôde ir para a enfermaria com o seu bebê. Portanto, os nossos objetivos foi então aqui agora corrigir a hemoglobina e manter a pressão arterial também acima dos 80. Portanto, como é que nós podemos tratar a atomia? Relembrar massagem uterina e uterotónicos sempre à cabeça são a chave para o tratamento da atomia e resolvem mais de 80% dos casos da atonia uterina, sem ser preciso passarmos para atitudes mais interventivas e invasivas. Eu deixo aqui, depois posso disponibilizar a apresentação, o protocolo adaptado, onde estão também as outras causas de hemorragia pós-parto. E lembrar que o objetivo é salvar vidas, não só prevenir a morte, mas prevenir todas as morbilidades associadas à hemorragia pós-parto. Sendo a vossa maternidade integrada num hospital universitário de formação, é fundamental a criação de protocolos, atualizar, promover a abordagem interdisciplinar, ter sempre os contactos do anestesista, do serviço de sangue, do colega da imunohemoterapia para discutir estes casos. Muitas vezes não temos tempo, por isso é importante, mais uma vez, a criação de protocolos e também o treino em simulação. E estes webinars, sim, também são importantes, devem ser promovidos e parabéns por isso, porque não é só no terreno que salvam vidas, mas também aqui neste tipo de formações. Recomendo a leitura destas recomendações da Organização Mundial de Saúde que foram publicadas em 2017. São só 32 recomendações, 32 frases que se leem muito rapidamente. E quero agradecer mais uma vez o vosso convite e a vossa atenção e fico disponível para qualquer dúvida que haja. Muito obrigada. Ok. Nós aqui agradecemos por mais uma excelente exposição. Eu fiquei realmente
satisfeito com todas as apresentações, e esta foi o rematar das apresentações todas, porque abordou os aspectos práticos do que nós devemos ter em conta nas nossas enfermarias. De qualquer maneira, eu teria perguntas a fazer, mas algumas já foram ultrapassadas com as apresentações, e eu gostaria então de dar a oportunidade de mais 10 minutos, se tanto, para que as pessoas pudessem apresentar as suas questões na plataforma, para nós podermos ir respondendo e dando as oportunidades. Portanto, eu não sei, aqui no chat, as pessoas podem fazer as suas perguntas, temos realmente muitos internautas e seria interessante que pudessem apresentar alguns aspectos que não tenham ficado claros, não é? E para que as pessoas, como eu dizia no princípio, e isto acabou por se cumprir, garantir que o painel teria preletores de elevada experiência. Portanto, então, nós vimos precisamente isto, essa experiência de cada um de nós, da doutora Margarida, da doutora Fouquet e da doutora Mariana, que é foi colega da minha filha no Hospital de Cascais. Então, eu agradeço então a vossa participação para nós podermos depois, se calhar, dar a palavra à doutora Manuela Mendes para fazer algumas considerações que achar conveniente, se for o caso. Então, o que é que nós temos já de perguntas? Portanto, vamos dar, tem que ser pelo coisa, não é? Pelo chat. Vou falando também, se calhar podem falar. Quem é que quer falar e tem um microfone. Para as pessoas que são presenciais, não é? Que estão aqui na presenciais, não podem. Podem? Portanto, então, eu acho que as apresentações foram tão brilhantes, tão esclarecedoras, que, de facto, não há necessidade de fazer perguntas, mas, de facto, como eu dizia anteriormente, a hemorragia pós-parto é, de facto, aquilo que mais tem preocupado a nossa direção, o nosso hospital, porque realmente, embora os esforços sejam grandes, nós já temos capacidade de fazer o diagnóstico com bastante celeridade, mas são os meios, a sustentabilidade, digamos, da atuação para combater essa hemorragia pós-parto que nos falta às vezes. Portanto, então nós temos assistido a esforços da direção do hospital e da direção pedagógica para que tenhamos uma ideia clara de como tratar. Na verdade, realmente é uma patologia que obriga que haja uma equipa, que haja toda uma hierarquização de condutas para, efetivamente, podermos chegar a bom termo, que é evitar a morte materna. Então, nós não podemos ficar à espera que as pessoas façam perguntas. Não? Portanto, eu acho que se não há perguntas a fazer, em princípio, as pessoas estão satisfeitas com as apresentações, e eu gostaria de dar a palavra à doutora Manuela Mendes, se quiser dizer alguma coisa, ou a doutora Antónia Sampaio, que é a diretora pedagógica, porque realmente enfim, atividades destas é que eu gosto. Eu gosto muito de atividades destas, porque as pessoas saem daqui esclarecidas, ou pelo menos fazem-nos recordar aquilo que já sabíamos, não é? Mas com aspectos novos, aspectos um bocadinho mais lógicas, não é? Com aspectos lógicos que eu realmente eu gostei. Eu estava aqui a fazer a minha cotação numa variação de 0 a 10, eu estava a dar 10 de valores realmente a esta grande apresentação. Senhora. Realmente, os nossos leitores, os nossos moderadores, muito obrigado pela sua disponibilidade
a doutora Margarida, nossa convidada, a longa distância, que a tecnologia agora facilita os encontros. Muito obrigado por estar conosco na nossa comunidade. Iremos certamente convidá-la para mais sessões deste género. E logo que o Covid passe, irá certamente visitar-nos aqui em Angola. Doutora Margarida, doutor, porque vocês foram também excelentes. Gostei das apresentações, conseguiram resumir um tema tão complexo em pouco tempo e de forma muito perceptível. Doutora Mariana, trouxe aquelas perguntas que também nos ajudam a tomar medidas. Portanto, a hemorragia por parte é realmente um tema que devíamos todos dominar, não só os obstetras, mas todas as especialidades deviam dominar as medidas gerais e a forma de encaminhar essas mulheres para ir paulatinamente, diminuindo o número de casos de morte por hemorragia por parte da nossa instituição. Portanto, a identificação dos fatores de risco que a doutora Mariana referiu, mesmo antes do parto, isto iria diminuir em grande medida os casos de choque e de consumo de sangue na nossa instituição. Realmente conseguíssemos identificar os fatores de risco e tomar já medidas preventivas para essas mulheres. Preparar tudo o que deve ser necessário, canalizar uma veia mesmo antes do parto e seguir. Não é fácil na nossa instituição, isso a gente faz na privada, em que todas as mulheres vão ao período possível já com uma veia canalizada, mas numa instituição como a nossa, que faz cerca de 35 mil partos por ano, não é fácil, é realmente muito complicado. Ainda hoje o banco está super complicado, há mais de 100 mulheres na sala de parto. Então, é muito difícil realmente, às vezes, fazer com que não haja essas complicações. Mas, se trabalharmos realmente em equipa, se todo mundo conseguir saber o que é que está a fazer na instituição e qual é o seu papel, iremos certamente diminuir a mortalidade materna por hemorragia pós-parto. Um dos aspectos que devemos continuar realmente é que nenhuma mulher deve ter o filho sem a presença de alguém da sua família. E nós estamos a trabalhar nesse sentido para que isso se concretize o mais depressa possível, uma vez que o Covid praticamente, quer dizer, está aí, está bastante, melhor que estava. Então, temos que criar condições para isso. E os próximos hospitais que se construírem têm que se ter realmente em conta que é preciso um acompanhante na hemorragia pós-parto para ajudar a enfermagem, que nem sempre é fácil cuidar-se de tantas as mulheres que têm bebê ao mesmo tempo. Portanto, eu gostaria, estou satisfeita pelo número de pessoas que participou do webinar. A experiência tem estado a melhorar, tivemos melhor internet hoje e vamos continuar neste processo, porque é um momento excelente de aprendizagem. Acabaram-se os workshops presenciais, acabaram-se os congressos. Esta é uma ferramenta que devíamos todos aproveitar. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Esperamos ver-nos em breve no próximo tema. O próximo tema será daqui a 15 dias. Iremos falar sobre hipertensão e gravidez, que é também uma das causas que causa grande mortalidade no nosso meio. Muito obrigado a todos. Então, parabéns. Ok. De qualquer maneira, aqui no nosso chart, a professor Quinto, enfim, põe-nos perante uma questão. Eu acho que é uma medida que se poderá fazer, considerar as pacientes por níveis. O primeiro nível seria assistência por estudantes, o segundo nível seria por especialistas, e o terceiro nível por especialistas séniores. Portanto, seria uma categorização do risco, mas, enfim, porque realmente nós não temos o número de médicos suficientes, especialistas para o tratamento deste tipo de patologia. Mas tudo isto será naturalmente necessário que haja, enfim, a direção clínica naturalmente irá indicar, fazer esses protocolos, porque realmente poderá ajudar desde o início, irmos identificando já aquelas pessoas que têm risco de hemorragia pós-parto grave e pronto, e irmos tratando. Provavelmente é uma experiência que eu penso que será boa. Por resto, não tivemos mais perguntas nenhumas e eu acho que, sendo assim, quero, em primeiro lugar, por último, agradecer a presença dos proletores,
da pessoa da doutora Margarida Ranque-Franque, da doutora Fouquet, da doutora Mariana Moraes, pelas brilhantes exposições. Não é? Eu acho que foi muito sucinto, muito claro e realmente satisfez-me a mim e creio que as pessoas que também tiveram a oportunidade de ouvir. Desejo a todos uma boa noite, uma boa tarde e, enfim, damos por encerrado este primeiro ciclo de webinars subordinado ao tema hemorragia pós-parto, um tema bastante importante para a nossa sociedade. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, professora, obrigada pela oportunidade que nos deu. Obrigada, doutora Mariana, pela forma como compartilhou a sua experiência conosco e acredito que foi muito útil e que os nossos internos e todos os especialistas irão aproveitar essa experiência. Muito obrigada. Boa continuação por aí. Obrigada. Reitero as palavras do... De facto, foi uma partilha brilhante e gostamos de ter vivenciado essa experiência de partilha com a doutora Mariana Moraes. Mais uma vez, o nosso agradecimento e agradeço ao professor Campos pela moderação do nosso tema. Muito obrigado. E eu agradeço mais uma vez também a todos. Obrigada. Aqui é uma pergunta pertinente. Eu peço desculpa, mas que a pessoa não se sinta excluída, na verdade. Ele faz uma pergunta assim: que cuidados a ter com uma mulher com parto no domicílio e com hemorragia pós-parto? Esta pergunta é importante porque realmente grande parte dos nossos partos ainda acontecem no domicílio. E então já há aquilo que se chama os autocuidados, portanto dar às parteiras, enfim, misoprostol, para as pessoas tomarem, digamos, para darem às parturientes, caso haja alguma hemorragia pós-parto. Quer dizer, já se dá o misoprostol aquelas que vão ser as parteiras no domicílio. Portanto, então, é um assunto também importante. Neste momento há de facto este projeto dos autocuidados, e nós temos que, aliás, a Covid ensinou-nos isso, em termos de autocuidados, não é? Então está-se a tentar, digamos, como é que eu ia dizer, transferir essa experiência do Covid para outras patologias em que as mulheres podem se autocuidarem-se, não é verdade? Para evitar muitas situações que poderiam ser graves. Muito obrigado e considero encerrada esta webinar. Obrigado.